em mais um momento de estudo bíblico, e o estudo bíblico de hoje, ele é um prosseguimento das direções do Senhor para nós que estamos numa busca de humilhação, estamos numa busca de crucificação da carne. E na verdade o Senhor, ele continua no mesmo tema, nos ajudando a realmente obter essa vitória de como vencer a nossa carne. Eu quero celebrar hoje o fato de que a gente terminou o jejum semana passada, eram apenas 6 dias de jejum, com o jejum de 24 horas, mas vários irmãos escolheram, optaram por continuar o jejum. Então eu quero celebrar 50 pessoas que estão fazendo um jejum de 40 dias. Vale uma salva de palmas bem forte. Louvado seja, louvado seja. Muitos irmãos sentiram no coração, foi uma coisa de Deus. Eu apenas lancei um convite que o Senhor fez para mim, para nós jejuarmos até o dia 10 de outubro, e os irmãos aceitaram. Muitos, 50 irmãos estão conosco em jejum. E queria dizer, se você ainda quer entrar, porque vários irmãos entraram ontem, se você ainda quer entrar, pode entrar, manda o seu nome para mim, para eu colocar você no grupo lá, que esses irmãos nós estamos orando. Então eu queria hoje iniciar uma série de revelações. Irmãos, olha, eu digo para vocês, eu digo com temor no coração e com muita gratidão, mais uma série de revelações que Deus tem aberto ao meu espírito, e hoje eu vou apenas introduzir o assunto, tá? Eu vou introduzir esse assunto que você vai me estar ouvindo falar bastante aqui, que é sobre a nossa imaginação. Eu vou pregar algumas mensagens sobre o dom da imaginação. Você talvez nunca ouviu uma mensagem sobre isso, e você vai descobrir o poder que é o dom da imaginação. E como eu tenho, o Senhor já me deu muita coisa, eu tive que escolher por onde começar. E eu escolhi fazer uma abertura, uma introdução hoje, começando pelo lado negativo da imaginação. Só queria avisar para você que eu não estou pregando isso ao léu, eu não arrumei um assunto para pregar. Eu queria só dizer para você que a imaginação é o instrumento da fé. Não tem como você crer em algo que você não consegue imaginar. Então eu já estou mexendo com a sua fé. Também estou mexendo com os pensamentos que passam na sua cabeça, e principalmente as imagens que estão na sua mente. Diga comigo, por favor, essa palavra imagens. Você vai repetir isso algumas vezes durante os próximos estudos bíblicos, porque se nós conseguirmos ter em nossa imaginação as imagens de Deus, as imagens da palavra de Deus, você vai ver que Deus vai cumprir as coisas rapidamente. Então eu vou dar um preview de algumas mensagens que eu vou dar, que o Senhor já me deu. Uma delas é o fato de que Deus já fez em nós toda a obra que Ele precisava fazer. Essa é uma declaração bíblica. 2 Pedro 1:3 diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 3 diz a mesmíssima coisa. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. 1 Coríntios 5:17 diz que quem está em Cristo, nova criatura vai ser, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Na verdade existe uma realidade inteira que a palavra de Deus já fez, mas a gente não consegue viver, a gente não consegue ver isso em nossa vida. E a palavra certa é exatamente isso, a gente não consegue ver. Por quê? Porque tudo que você vê primeiro na sua imaginação. O problema é que a imaginação está cheia de outras imagens. Nós somos um homem novo, cheio das imagens do homem velho. Então não tem como o homem novo se instalar quando as imagens do homem velho não conseguem sair da nossa mente.
é uma questão de imagens, é uma questão de o que o espírito da gente consegue ver na nossa imaginação. Porém, a imaginação é uma coisa tão tremenda e poderosa que ela foi tomada pelo pecado no início. Por isso que a imaginação, ela ficou como o centro da maldade no ser humano. Presta atenção, porque hoje eu vou falar de uma coisa que talvez você nunca pensou, e o texto, você pode abrir o texto, se você puder, porque é esse texto, que é Gênesis capítulo 5, versículo 6, a declaração, Gênesis 6, versículo 5, uma declaração muito poderosa, onde a maldade começou, onde a maldade humana se instalou, de onde a maldade vem. A maldade, como a bondade, vem da imaginação. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, presta atenção, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Mais uma vez, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Isso aqui foi antes do dilúvio, porque você vai ver que no versículo 13 Deus já anuncia o dilúvio. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Vamos orar um minutinho. Eu queria que você pedisse a Deus que abrisse a sua mente e dissesse para Ele: Senhor, eu vou receber uma revelação nova, eu preciso de uma abertura essa noite, preciso de um toque do Senhor na minha mente, que o Senhor me prepare para receber uma revelação diferente, algo novo que eu vou aprender. Eu abençoo a cabeça do teu povo, abençoo o coração, o espírito da igreja, a começar pelo pregador. Declaro o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. Eu proclamo que a tua verdade vem, nós recebemos a tua verdade. Alguém diz comigo: eu recebo as palavras de Deus no meu espírito. Amém. Glória a Deus. Queridos, a imaginação é nada menos do que uma fábrica da maldade. Você já pensou em santificar a sua imaginação? Olha só, essa pergunta que eu acabei de fazer é uma pergunta que talvez ninguém nunca pensou, de santificar a sua imaginação. Você vai ser honesto comigo e com você mesmo e com Deus para lembrar quantas coisas más passam pela sua imaginação. Muitos de nós não têm o mínimo controle da sua imaginação. Eu preciso ensinar você a ter controle da sua imaginação. Você precisa colocar ela a serviço de Deus. É um dos dons mais poderosos que Deus nos deu, é o dom da imaginação. Eu não estou pregando nova era, eu não estou pregando misticismo, eu estou pregando a palavra de Deus. Deus deu uma imaginação para o homem, e os demônios tomaram essa imaginação, e o homem lá de fora, ele usa a imaginação, ele enriquece, ele encontra os demônios, ele vai no inferno, ele vai em outros lugares, ele usa a imaginação para o mal, e nós temos deixado de lado um dos dons mais poderosos que Deus nos deu, que é a imaginação. Eu queria que você soubesse que Deus está vindo do nosso meio para santificar a nossa imaginação. Então, o homem, quando foi lançado fora do jardim do Éden, o jardim era um lugar puro e santo, e aquele lugar já não servia mais para um homem contaminado. Presta atenção, irmãos, essa é uma mensagem que você vai precisar pensar nela um pouco, eu vou precisar pregar devagar, para ela poder ir entrando e você conseguir entender. A imaginação de Adão e Eva era pura no jardim. Em nenhum momento eles pensaram mal, nunca. Preste atenção nisso. Eles tinham uma atmosfera pura em sua mente, as imagens que passavam na mente de cada um era pura. Adão nunca pensou mal da sua mulher, a sua mulher nunca pensou mal de Adão, e nunca pensou mal de nenhum dos animais, nem de Deus. No momento em que Adão desobedeceu a Deus e caiu, um vírus entrou no homem, o vírus do pecado, o vírus da maldade. O homem começou a pensar mal de Deus.
Primeira coisa, já começou a pensar que Deus não realmente tinha sido tão bom com ele e acreditou na serpente. E o homem começou a ver coisas ruins. O homem, nessa impureza, ele já não estava qualificado para viver no jardim. Deus o expulsou de lá, porque um vírus é uma coisa transmissível. O homem, ele não só agora infectaria a sua descendência com o mesmo vírus da maldade que estava nele, mas ele infectaria qualquer um que estivesse ao seu lado, assim como o Covid é um vírus que nós vimos infectar e matar muitas pessoas. Quando Deus fez a análise do homem ali antes do dilúvio, Deus percebeu que a imaginação do homem era má continuamente, e todos os seus pensamentos eram maus, e que era grande a maldade do homem na terra. Deixa eu dizer que isso é uma raiz antiga. A raiz da maldade é uma raiz perversa e antiga que está no ser humano. Nesse jejum que eu estava em oração, em humilhação, e estava numa oração de renúncia, de entrega, quando Deus abriu os meus olhos para a raiz da maldade que está na imaginação, a qual nós trouxemos da queda. Como o tema das minhas orações tem sido crucificar a carne e receber o poder de Deus para vencer a carne, Deus começou a falar comigo: você está lutando contra toda a maldade da imaginação. A imaginação, ela está a serviço das obras da carne, e a maldade está na imaginação do coração. Isso é, o vírus está dentro do coração. Ele produz o mal através dos pensamentos que nós pensamos. E mais uma vez eu pergunto: alguma vez você já observou quanta maldade passa em nossa cabeça? Se todo mundo aqui tivesse feito o que passou na cabeça, talvez não tinha nenhum ser humano vivo na terra, e nós já tínhamos matado todo mundo, nós já teríamos mandado um monte de gente para o inferno, nós já teríamos. O que passou Alguém diz comigo, por favor: o que passou na minha imaginação foi mal. Você não falou, você não fez, mas passou ou não passou? Não é um caso certo que a gente tem a prova de que a nossa imaginação é um canal livre para o mal caminhar nela? Não pode ser assim. Eu e você não podemos ser um cristão que está se santificando, jejuando, buscando a Deus e vendo toda a maldade passar em nossa cabeça. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo que a nossa cabeça não pode ser terreno de atuação de Satanás? Que a nossa imaginação não pode ser quadra de basquete do diabo? Que a nossa imaginação não pode ser um lugar onde Satanás cozinha suas ideias sujas, malignas e infernais? Quem concorda comigo? Então diga: Senhor, santifica a minha imaginação. Senhor, eu quero ir devagar, mas eu vou pregar mais vezes, não só hoje, que você comece a orar na sua imaginação. Eu quero que você pare de ignorar a maldade que passa na sua cabeça. Martinho Lutero foi aquele grande reformador. Ele disse a grande frase, né? Eu não posso impedir que os urubus voem sobre a minha cabeça, que são os pensamentos malignos, os pensamentos maus, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Para você impedir que eles façam ninho, você vai ter que ficar abanando a cabeça o tempo todo, porque eles estão voando na sua cabeça o tempo todo. Hoje mesmo eu tive que repreender o diabo umas 50 vezes na minha cabeça. Eu queria que você prestasse mais atenção nas coisas que passam em nossa cabeça. Às vezes você se pega pensando aquilo, já tem uns 3 minutos, quando você pensa que não, você já está lá no inferno pensando aquilo, você já matou a pessoa, já enterrou ela, já botou a cruz, você já fez tudo. Depois você acorda assim: meu Deus, o que eu estou pensando? Às vezes a gente demora a acordar da maldade que está na nossa imaginação. Diga comigo: eu quero que você seja mais rápido em descobrir que a maldade está ali. Amém? Seja mais rápido em descobrir, tá bom? Porque a maldade está nos pensamentos, e a nossa imaginação se tornou uma fábrica de maldade.
Amados, hoje é a primeira mensagem, eu vou começar pela base. Então, eu tenho que falar de como a imaginação estragou, para depois a gente salvar essa parte da nossa vida, tá? É da nossa imaginação que surgem as obras da carne, que nós estamos tentando crucificar com esse jejum. Ninguém comete um pecado sem primeiro ver ele na imaginação. Ele não acontece em nenhum lugar antes de passar pela imaginação primeiro. Então eu queria levar você para 2 versículos no livro de Efésios e pedir você a gentileza de realmente abrir sua Bíblia para a gente ler, porque a palavra de Deus inteira está revelando como o problema da imaginação é um problema mundial, internacional, geral, de todas as gerações. Efésios 2, versículo 3, o apóstolo Paulo está dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Presta atenção nessa frase: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é, a vontade da carne e da nossa imaginação. Você está em Efésios, eu vou ler agora o capítulo 4, é só passar uma página, o versículo 17 do capítulo 4. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como os gentios. Como? Na vaidade da sua imaginação, na vaidade dos seus pensamentos. Vaidade, vaidade, vaidade. Onde está a vaidade? Nos pensamentos. Queridos, ou a gente santifica a imaginação, ou a gente coloca a cabeça debaixo do sangue todo dia, ou as obras da carne vão continuar. Olha, se elas não acontecerem em nossa vida, que pelo nome de Jesus eu proclamo que elas não aconteçam, mas um problema infelizmente continua acontecendo: as imagens delas estão lá. O que eu estou combatendo nessa mensagem, pelo poder da espada, que é a palavra de Deus, e do nome de Jesus e do sangue de Jesus, é que nós não queremos as imagens do pecado em nossa cabeça. Quem concorda comigo? Eu não quero só não cometer o pecado, eu preciso que ele saia da minha cabeça. Eu não posso ficar vendo essas imagens impuras que eu não vou fazer, mas que elas permanecem lá, me lembrando do que eu fiz, me lembrando do que eu era, me lembrando do que eu costumava fazer, ou de quem eu era. Alguém diz: eu sou uma nova criatura em Cristo. Não posso pregar essa mensagem hoje, estou guardando ela para depois, mas presta atenção: você consegue ver essa nova criatura em Cristo? Ou você consegue enxergar mais alguns traços da outra, que você ainda está tentando se livrar dela? É ou não é verdade que, apesar de nós já sermos uma nova criatura, é uma declaração da palavra de Deus, já somos, a imagem que está na minha cabeça não é esse homem glorioso, cheio do Espírito Santo, cheio de paciência, cheio de amor, alegria, paz, longanimidade. Você consegue ver a longanimidade em você o tempo todo? Você consegue ver o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão do coração de Jesus? Você consegue ver essas imagens em sua mente? Qual é as imagens que a gente vê? Uma pessoa nervosa, uma pessoa impaciente, uma pessoa que está tentando se livrar de uma coisa que, na verdade, diga comigo, não existe mais. Então a gente fica batalhando com um fantasma, porque a palavra de Deus diz que o velho homem já morreu em Cristo, ele já está crucificado, ele não existe mais, mas o que prevalece são as imagens dele em nossa cabeça. Quem conseguiu entender essa parte? O Espírito Santo está mexendo comigo. Estou te falando, o Espírito Santo está. Ele está falando comigo. Então presta atenção. Se não pudéssemos imaginar o pecado, não conseguiríamos cometer o pecado. A única razão que nós conseguimos cometer um pecado é porque primeiro nós o vemos em nossa imaginação. Onde ele nasce? Na tela da nossa mente. Onde é o lugar que o pecado é fabricado? Na nossa cabeça, na nossa mente. Agora, eu não posso aceitar que eu sou um servo de Jesus, propriedade de Jesus, e Satanás continua gerando as imagens dele na minha cabeça. Eu não posso aceitar, eu não posso aceitar. Vocês estão calados? Vocês estão aceitando? Vocês estão tudo caladinho aí? Vocês vão aceitar?
Eu não posso aceitar que eu quero me santificar, que eu quero pensar o bem, que eu quero sentir o bem, que eu quero perdoar, que eu quero amar, e eu estou vendo essas imagens ruins na minha cabeça. Eu não posso aceitar, não posso. Eu vou santificar essa imaginação, eu vou levar ela cativa ao Senhor Jesus. Então, queridos, eu quero que... Vamos parar a mensagem um minuto, vamos dar uma pausa já. O caldo já foi grosso, já até agora, e nós vamos orar nesse momento. Estenda as mãos assim onde você está. Presente a sua imaginação ao Senhor. Começa a apresentar o dom da imaginação. Porque como você não é um computador, isso é, você tem um dom que cria imagens na sua cabeça. E eu vou te sugerir você pedir o sangue de Jesus para ir limpando tantas imagens que não eram mais para estar aí. Imagens de uma pessoa que você não é mais. Lembranças que você não pode ter mais. Coisas te acusando de que você não é mais. Porque o velho homem já morreu. Eu apresento agora a tua imaginação ao Senhor. Eu apresento a imaginação da igreja. Eu peço o sangue de Jesus. Vai nos purificando individualmente a cada um. E vai ensinando a cada um, Senhor, a levar a imaginação em oração. A santificar a imaginação. Ela não pode ser, Senhor, uma oficina do maligno. Ela tem que ser uma plataforma de trabalho do Espírito Santo. Revela nessa imaginação as imagens do novo homem. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem paciente, um homem amoroso, um homem perdoador, um homem longânimo, um homem manso como Jesus, um homem cheio de alegria. Revela essas imagens para essa irmã, revela essas imagens para esse irmão, porque eles já são nova criatura em Cristo, eles já são a nova criatura. Revela-nos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus, amados, por isso aí? Louvado seja. Então, a gente vai passando um pouquinho de coisa ruim e orando um pouquinho de coisa boa. Provas de que a maldade está em nossa imaginação. Primeira prova: quando algo de ruim nos acontece, qual é o primeiro pensamento que nós temos? É bom ou é ruim? Quando nós nos deparamos com o erro de alguém, quando nós nos deparamos com uma coisa errada, com um erro, com uma falha, com um problema, com uma perda, um desperdício, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça não é de misericórdia, não é de perdão, não é de restauração, não é de compaixão, não é. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é mal. Vem uma raiva em nós, vem uma irritação em nós, vem um julgamento em nós, vem um juízo em nossa boca, lançamos a pessoa no inferno, acabamos com a vida dela. Se a situação é ruim, nós pioramos ela 10 vezes. Fala comigo assim: por que isso? Por causa da nossa imaginação. Porque o mal já está dentro de nós. E quando nós nos deparamos com um erro, uma falha, o que está dentro de nós se expressa em nossas palavras. O lado negativo é sempre o primeiro. O primeiro pensamento que sai da cabeça é ruim. O primeiro julgamento que você analisa a situação, você analisa pelo lado negativo. O primeiro raciocínio é de que aquilo é muito mal, e a expectativa que você tem é muito negativa. Eu me assusto com a reação da minha alma ao mal. Quero saber se é só eu. Quem aqui tem aquela auréola branca, quase amarelinha na cabeça, que quando você encontra com o mal, você já vai vendo a solução, você já vai vendo a graça de Deus, você já vai vendo o sangue de Jesus curando aquilo, você já vai vendo aquela pessoa transformada. Quem consegue ver isso? Só de olhar para o mal na pessoa, quem consegue? Por que é que o mal desperta o pior em nós? É verdade ou não é? E as pessoas gostam de dizer umas para as outras: se você fizer o bem para mim, você vai despertar o melhor em mim. Já estou te avisando. Mas também, se você fizer o mal para mim, você vai despertar o pior em mim. A pergunta que eu tenho para você é: por que o pior tem que estar dentro de você? Essa é a pergunta. A pergunta é só essa: por que tem esse mal aí dentro, esperando um mal acontecer para você poder expressar? Queridos, eu quero dizer que nós nunca pensamos o bem de uma situação ruim. Eu queria perguntar aqui, quem é o santo que está aqui, que consegue pensar o bem de uma situação ruim, imediatamente, toda vez.
Não tem esse positivismo em nós. Há um negativismo em nós, tá? Nós nunca pensamos o bem de uma situação ruim ou de uma pessoa no erro. Gente, eu queria pedir um favor para você. Faça um teste de laboratório com você, só para você se conhecer um pouquinho melhor. Observe a sua reação quando alguém comete um erro, só isso. Como você reage quando alguém comete um erro? Vamos falar de um lugar simples, que todo mundo está no cenário, que é o trânsito. Como você reage quando um motorista comete um erro? Na sua frente, atrás de você, do lado, onde ele está? Como você reage? Nós não somos bons de lidar com o erro. Quem concorda comigo? Por que nós não somos? Qual o problema? Nós não éramos supostos ser capazes de lidar com o erro, mas nós não somos, porque existe um mal dentro de nós, e hoje eu estou apenas denunciando a maldade da nossa imaginação, e nós sempre imaginamos o pior, e ainda colocamos a lógica a nosso serviço. Está vendo aí? Acontecer por causa disso. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, isso e isso, e na lógica da sua cabeça você piora a situação 1000 vezes, joga a pessoa no inferno, acaba com a vida dela, virou Deus, virou juiz. A gente faz isso por causa da maldade da nossa imaginação. Diante do erro ou uma coisa ruim, as imagens más vêm correndo na nossa mente. Você não precisa convidar elas já estão lá. Nós temos uma criatividade incrível de pensar o pior, no desastre, na perda, na destruição, na morte. Nós já estamos pensando o pior de tudo. Essas imagens já estão lá dentro de nós. Quando qualquer coisa ruim acontecer, a fábrica do mal está dentro de nós. Pausa. Essas coisas que eu estou dizendo para os irmãos essa noite, o Espírito Santo veio falar comigo quando eu estava deitado no chão em oração, me humilhando diante do Senhor e pedindo vitória sobre a carne, e falando sobre a carne, e pedindo graça para caminhar o caminho da crucificação. E Deus começou a falar comigo: eu vou te mostrar aonde está a origem do mal dentro de você. Está na sua imaginação, está na sua mente. E Deus me levou para Gênesis capítulo 5, 6, o verso 5, onde Ele falou essas palavras conosco. Agora eu queria que você comparasse essa tendência de pensar o mal quando as pessoas erram ou quando uma coisa ruim acontece, com a imaginação de Deus quando as pessoas erram ou quando algo ruim acontece. E isso está em Jeremias 29, versículo 11. Você não precisa abrir, mas se eu começar a falar, você vai terminar o versículo. Porque eu sei os pensamentos que penso na minha imaginação a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Presta atenção e olha para mim, por favor. Queria que você se colocasse no lugar de Deus um segundinho, por favor. Você não ia tolerar ficar no lugar de Deus, porque Deus conhece o coração de todas as pessoas ao mesmo tempo, e está vendo a maldade no coração de todas as pessoas ao mesmo tempo, e as intenções que elas não vão fazer, mas estão com a intenção. Você toleraria ver isso? Nós não toleraríamos ver isso. E Deus, apesar de estar vendo a maldade que está no coração, que nunca vai ser praticada, mas está lá dentro, Ele ainda consegue ter planos de paz, de bem para todos os pecadores do mundo. Deus não olha para um pecador e já está vendo ele condenado. Deus olha para um pecador e imagina o sangue de Jesus lavando ele, imagina o sangue de Jesus curando a alma dele. Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Se alguém precisa de esperança, é porque está na miséria, é porque está mal. Deus está olhando para um pecador, para um ímpio mal. Então, tipo assim, a imaginação do Senhor é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa. Deus nunca pensa o mal de ninguém, nem para o maior pecador. Deus está sempre imaginando o melhor para o maior pecador. Fala comigo disso, o melhor para o maior pecador. Agora pensa nessa frase, um minutinho, por favor, só um minutinho, antes de eu prosseguir. Escreve essa frase em algum lugar: o melhor para o maior pecador.
Agora, olha para mim um minutinho. Os pecadores que estão ao nosso lado não são os maiores, mas ele já faz a gente pensar um monte de coisa ruim. Os pecadores que estão ao nosso lado são nossos irmãos, nossa família, nossos parentes. Eles não são os maiores pecadores, mas eles já fazem a gente pensar um monte de coisa ruim. Deus, porém, Ele está contemplando a maldade dos corações mais perversos no mundo. Gente que não vai ter jeito, gente que Deus sabe que não vai mudar a maldade, porém, Deus está tendo planos de paz. Ezequiel 18, o que a palavra de Deus diz? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, senão em que o ímpio se arrependa, em que ele se converta. Alguém diz comigo, a imaginação do coração de Deus é boa o tempo todo. Quem quer ter o coração de Deus aí? Quem quer pensar como Deus em relação aos pecadores? Quem quer parar de jogar pecador no inferno? Tem alguém que quer parar de jogar pecador no inferno? Gente, tem alguém que está querendo continuar aí, nem levantou a mão não vou continuar jogando no inferno. Levanta as mãos comigo assim um minutinho, nós vamos orar. Fala, Jesus, me perdoa todas as vezes que na minha cabeça eu joguei alguém no inferno. Eu vi ele entrando lá, Senhor, eu vi ele descendo, na minha cabeça eu vi aquele ali dentro do inferno. Me perdoa toda a imaginação de julgamento, de juízo que eu fiz quando eu vi a maldade, quando eu desejei o pior para aquela pessoa, porque eu vi uma maldade tão grande nela que eu desejei ela morrer, eu não falei para ninguém, mas lá dentro de mim eu desejei, eu senti o mal dentro de mim. Eu quero pedir perdão nessa hora por toda a má imaginação do meu coração. Por favor, continue orando um minutinho, porque isso aqui é muito sério. Todos nós fizemos isso. Todos nós julgamos alguém, todos nós destruímos mentalmente alguém, na nossa imaginação, nós acabamos com a vida de alguém. Senhor, obrigado porque a tua imaginação não é como a nossa. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Deixa eu discutir com você esse pensamento que está aqui, esse último pensamento aqui, ó. Por que um ser humano levanta calúnia sobre outro? Por que um ser humano inventa uma fofoca, que é uma coisa que não existe? Por que um ser humano difama uma outra pessoa quando aquilo não é verdade e ela levanta uma história maldosa com a vida de alguém? Por quê? Porque a maldade está no coração dela. Como ela imagina a maldade do seu coração, ela projeta essa maldade na vida de alguém e ela lança essa maldade sobre alguém. Incrível? Nós já temos a maldade dentro de nós e transportamos a maldade, projetamos a maldade em palavras, em histórias, destruímos a reputação. Por que é que as pessoas destroem a reputação umas das outras? Por causa da maldade que está dentro dela. Onde que surgiu isso? Na imaginação. Mas se eu não falei aquilo, por que a pessoa inventou que eu falei aquilo? Onde surgiu? Na imaginação dela. A maldade surge na imaginação do outro. Não, mas eu vi você em tal lugar, eu achei que você estava. Quem te mandou achar? O pecado que está dentro de você, a maldade que está dentro da pessoa. Gente, eu falo, a gente tem que olhar que a imaginação está dominando as coisas, está fazendo a obra do diabo, sem nós percebermos, na nossa imaginação. Pastor Gel, você pode vir aqui um minutinho, que eu queria pedir para você falar uma história, só para um exemplo, que eu lembrei, quando eu estava falando desse ponto, de uma amiga que você viu conversando, ela estava falando de você para outra amiga. Então, eu estava na escola, acho que era meu 2º ano, da high school, e eu era nova naquela escola, e aí eu conheci uma moça e nós ficamos muito amigas, e a gente se dava super bem, e certo dia, depois a gente conviver bastante, a gente ir junto para a igreja, ela também era da igreja, da mesma denominação que eu era. Aí um dia ela falou assim, você conhece a namorada do fulano? Porque eu fiquei sabendo que ela é tão nojenta, ela é tão... Foi falando tantas coisas e eu só estava ouvindo, né? Aí quando ela terminou de falar, eu falei assim, você sabe que eu conheço? Ela é mesma? É, sou eu. Aí ela assim, desfigurou na frente, mas você não é isso. Eu falei, pois é.
Não sei por que alguém poderia ter falado isso. Então, assim, quando ela me conheceu, ela teve que trocar aquela imagem. Obrigado, pastora. Quantas pessoas imaginaram mal sobre você e passaram essa imagem para alguém? Agora, quantas vezes você imaginou mal na vida de alguém e passou para os outros? Eu não tolero aquela irmã. Eu acho que você acha. De onde surgiu esse achismo? Da sua imaginação, da maldade da sua imaginação. E sabe o que é? Nós acreditamos tanto na nossa imaginação que para nós é a maior verdade do mundo. Se eu sinto que você é enjoada, é porque você é. Se eu sinto que você é um antipático, é porque você é. Não é uma questão que eu consiga ver que eu estou inventando aquilo. Eu não consigo ver que eu estou inventando aquilo. Para mim você é antipático, então eu decreto que você é, e eu falo para todo mundo que você é, porque eu acredito no que a minha imaginação falou para mim sobre você. Fala para mim, irmão, se nós não precisamos levar a imaginação a Deus. Me lembro, há uns 30 anos que eu estou aqui, deve ter uns 25 anos, que eu estava numa igreja batista em Somerville, uma igreja que hoje não existe mais. E quando eu cheguei naquela igreja a primeira vez, um irmão que estava lá, ele nunca tinha me visto, um jovem, right? E como eu fiquei naquela igreja como membro, eu fiquei uns 2, 3 anos como membro naquela igreja. Um dia, depois de alguns meses que eu estava na igreja, ele chegou para mim e falou assim: rapaz, quando você chegou aqui, primeira vez que você entrou nessa igreja, eu falei, o que esse cara veio fazer aqui? Que cara mais antipático, que cara mais enjoado, o que ele veio fazer aqui? Ele falou, eu tive uma impressão tão ruim de você, eu senti uma coisa tão ruim de você, que só te conhecendo depois, eu vim perceber que você não era aquilo. E ele veio confessar para mim que ele tinha tido essa impressão de mim. Agora, quem deu essa impressão para ele? A própria imaginação dele. Sabe, irmãos, o diabo não precisa vir dar coisas para a gente arruma elas. Porque, presta atenção, vamos ler Gênesis 6:5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Não era só assim, só quarta-feira ele pensa mal, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo ele pensa bem. Não, era todos os dias, era continuamente. Deixa eu falar para você, nós realmente estávamos perdidos em primeiro grau, perdidos em segundo grau, perdidos em terceiro grau, e se tivesse mais a gente estava perdido também. Porque o vírus da maldade na nossa imaginação estragou tudo. Então, eu estava orando sobre a carne e o Senhor começou a falar, apresenta para mim a sua imaginação. Porque ela é a fábrica da maldade. Incrível, né? A nossa primeira defesa contra a maldade que está em nossa imaginação, irmãos, é reconhecer que a maldade está lá. Porque quando você reconhece, você começa a desconfiar dos seus pensamentos. Você precisa aprender a desconfiar dos seus pensamentos. Você não pode acreditar em tudo que você pensa. Se você tem uma impressão de alguém, pelo amor de Deus, lembra que é uma impressão sua. Se você tem uma ideia de alguém, lembra que é uma ideia sua e pode estar vindo da maldade do seu coração. Ninguém inventou aquilo, ninguém falou aquilo, não precisa ninguém falar, você surgiu aquilo na sua cabeça. Se perguntar para você, quem te falou isso sobre fulano? Você vai dizer, eu não sei, ninguém, foi na sua cabeça mesmo que começou. A primeira defesa é saber que a imaginação é má e que essa maldade está lá. Agora, por que eu botei esses versos aí? Eu vou te explicar por quê. Porque na palavra de Deus nós somos proibidos de julgar. Mateus 7:1 diz o quê? Não julgueis, para que não sejais julgados. Agora, só um minutinho, porque na hora que eu pensei nesse versículo, o Espírito Santo falou outra coisa para mim. Ele perguntou assim, mas escuta, o ser humano foi criado um ser tão inteligente, ele tem muita inteligência, ele tem bom senso, e além do mais, ele ainda tem o Espírito Santo morando dentro dele quando é crente.
por que essa pessoa seria proibido de julgar? Você já pensou, por acaso? Eu nunca tinha pensado nisso, mas o Espírito Santo me fez pensar. Por que é que nós fomos proibidos de julgar, sendo que a gente tem um cérebro inteligente, a gente tem um bom senso, e a gente sabe distinguir entre o bem e o mal? Por que não julgar então? Por causa da maldade da nossa imaginação. Nós não somos bons juízes. A razão que a gente não é um bom juiz é por causa da maldade que está em nós. Nós não conseguimos lidar com o mal imparcialmente. Você sempre dá uma contribuiçãozinha do seu preconceito, da sua própria maldade, da sua própria experiência, do seu próprio coração. Uma das coisas mais difíceis que a gente pode ser chamado para fazer aqui na América é fazer parte de um júri, de um julgamento. E já me chamaram 50 vezes. A vantagem é de não ter sido legalizado, senão eu teria que estar em tribunais aí já umas 50 vezes que eu já fui convidado nessa América para julgar causas. Nós não somos bons juízes. Por quê? Olha para mim, só um minutinho. Imagina que você está lá no júri, sabe aquelas 8 pessoas ou 10, dependendo da situação, que estão do ladinho lá, do juiz no centro e o acusado do lado de cá, e eles estão ouvindo os advogados. Imagina você sentado ali naquele júri e a pessoa que está sendo julgada ali matou a mulher e os 3 filhos. Você está olhando para ele com que cara? Você acha que é fácil julgar uma situação? Você não quer nem ouvir a defesa, você não quer nem ouvir as razões na sua cabeça. Esse aí é culpado, ele tem que morrer. Vão resolver isso já, porque eu já vou dar o meu voto. É pena de morte. Não é? Nós não somos bons juízes por causa da maldade que está em nós. Então a palavra de Deus diz: não julgueis, porque a sua imaginação é uma fábrica de maldade. Tá? Agora, um outro ponto que eu vou compartilhar com você, e hoje acho que eu vou terminar mais cedo ainda do que eu pensava, é que o sofrimento é suficiente para disparar a maldade em nossa imaginação. Olha aqui, irmãos, um minutinho, eu quero falar com calma esse ponto aqui. Uma das melhores coisas na vida do ser humano é quando a gente está numa fase de paz, numa fase de tranquilidade, onde você não está sendo afligido, onde você está vivendo. Ninguém vive uma vida perfeita, mas sabe quando não está tendo guerra? Sabe quando você não está sendo perseguido? Sabe quando o casamento, você está até admirado que não está tendo briga? Sabe quando as coisas estão tão em paz que você fica assim, surpreso, entende? Deixa eu falar para você, em fases de paz, geralmente a maldade da nossa imaginação fica dormente. Ela não tem razão para se expressar, entende? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, começa a sofrer para você ver. Começa a sofrer para você ver que tipo de pensamentos passa na sua cabeça. O sofrimento, ele desata uma maldade em nossa imaginação. Você começa a orar para Deus matar aquela pessoa. Você nunca pensou na vida que você pudesse orar para Deus: leva, Senhor. Você começa a pensar coisas que você nunca imaginou que um ser humano poderia pensar. Você dorme do lado da pessoa imaginando, fazendo a maior tragédia com ela. Você dorme, você pensa, você caminha do lado daquela pessoa que está no trabalho e fala: se eu pudesse, eu ia pegar, eu ia te pegar, eu ia fazer. Se eu pudesse. Eu já me vi assistindo um documentário de um serial killer, de alguém que matou um monte de pessoas, e na minha cabeça eu pensando: se eu pegasse essa pessoa, o que eu ia fazer com ela? Quem já? É só eu? Meus irmãos, nós não temos o coração de Deus. Porque como que é o coração de Deus? Caim matou Abel, e Deus chega para Caim: o que aconteceu? O pecado jaz à sua porta, você deve dominá-lo. Que história é essa? Que papo é esse de Deus com um assassino? Como que é esse papo de Deus com um assassino? Se você se esforçar, você vai vencer, você vai superar esse mal. Você conseguiria, assim do nada, ter uma conversa dessa com o assassino?
Você tem esse coração de chegar assim para um assassino e dizer para ele que tem jeito para ele, que se ele se esforçar ele vai vencer o pecado? Nós não temos o coração de Deus, e foi isso que me assustou na minha oração. Eu quero celebrar os 50 irmãos que estão em jejum, eu quero celebrar você que está comigo nessa descida para o Calvário, ou numa subida, não sei, um dos dois, qual dos dois é pior. Nós estamos indo para a senda do Calvário, porque nós temos uma maldade em nós que precisa morrer. Quem entende o que eu falei? Queridos irmãos, essa é uma revelação do Espírito Santo, que eu não esperava ter, e que Ele veio trazer, e Ele veio me dizer: você quer realmente resolver o problema do mal? Você tem que ir na fonte, e ela está na sua imaginação. Enquanto eu não santificar a sua cabeça, enquanto eu não tirar as imagens do mal da sua cabeça, enquanto eu não tirar o coração mau, esse coração que idealiza o mal, que imagina o mal, que vê o mal em imagens na sua cabeça, não fala, não faz, mas passou por aqui, passou. Por que é que a minha imaginação consegue fabricar tanto mal? Existe um mal dentro de mim que o sofrimento desata. Deixa eu te dar o exemplo, eu queria ler com você Jó, faço questão de você abrir em Jó capítulo 3, porque são vários versículos. Quem concorda comigo que Jó foi um grande homem de Deus? Quem pode dizer que em termos de paciência Jó foi um santo? Quem gostaria de ter a paciência de Jó? Quem acredita que Jó foi um exemplo espiritual para nós? Amém? Tá, mas é o seguinte, presta atenção no que ele falou no dia que ele estava sofrendo. Presta atenção, capítulo 3, versículo 1. Depois disso, depois dos filhos morrer, depois da mulher falar para ele amaldiçoar a Deus, depois de perder tudo, Jó abriu a sua boca e o quê? Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Irmão, um crente, presta atenção aqui, um crente amaldiçoando o dia que nasceu, irmão. De onde vem isso aqui, irmão? E o Jó diz: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se diz foi concebido um homem. Presta atenção às palavras, irmão. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. É do tipo assim: como eu estou nessa desgraça toda, eu não quero que o sol brilhe para ninguém. Ele está falando para Deus não cuidar daquele dia, não deixar o sol brilhar. Reclame-no para si as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que escurece o dia. Até os demônios Jó invocou aqui. Quanto àquela noite, olha só, que se apodere dela a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no... Jó quis arrancar até do calendário o dia. Irmão, que maldade é? Irmão, que desespero é esse aqui? Um coração humano por causa do sofrimento. Um minutinho antes de eu continuar lendo essa coisa triste aqui. Porque é que o sofrimento, e aqui está uma chave para nós. Quando Deus nos faz sorrir, quando Ele nos dá esses momentos de paz, de tranquilidade na nossa alma, que a gente adora a Deus, e que a gente está feliz, e que a gente está agradecido, e Deus está olhando além daquela adoração, lá no fundo do coração, Ele está olhando. Mas se eu te estivesse fazendo sofrer agora, tu estava me xingando, tu está me adorando porque tu está feliz, mas se tu tivesse com uma dor terrível no teu corpo agora, tu estava me amaldiçoando. Eu conheço a maldade da tua imaginação. Come on, church. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero que o sofrimento seja uma forma de botar para fora a maldade que está dentro de mim. Você acha que essas palavras são as palavras de um homem de Deus? Versículo 7. Seja estéril aquela noite, nela não haja voz de regozijo. Olha só, amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, e os que são peritos em suscitar o Leviatã. Irmão, o Jó foi longe aqui. O Jó chamou os macumbeiros, os feiticeiros, invocou todo mundo e falou: vamos amaldiçoar essa noite, vamos escurecer ela, porque foi o dia que eu nasci, vamos arrancar ele do calendário. Presta atenção, irmão, se justifica uma coisa dessa? Alguém fala comigo, por favor. O meu sofrimento não justifica a minha maldade.
Come on, church. Come on, church. Come on. Eu e você devemos agradecer a Deus de não estarmos sofrendo. E sabe o que vem na minha mente? Que nós não sabemos sofrer. Agora eu queria perguntar: Jesus mostrou um exemplo de como sofrer sem ter maldade no coração. E o Espírito Santo acabou de trazer um verso que não está no meu esboço, e ele me lembrou agora. Eu vou pedir a você a gentileza de correr na primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia, no capítulo 2. Porque eu não sei sofrer, mas em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 22, aliás, eu vou ler o 21, que diz: porque para isso foste chamados, porquanto Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Olha só, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Mas olha o que eu queria, está no versículo 23. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Por que Jesus não amaldiçoava, não xingava, não ameaçava quando estava sofrendo? Por quê? Porque ele não tinha a maldade que nós temos em nosso coração. Alguém diz comigo: Jesus sabia sofrer. Escute, irmão, escute, por favor. Eu não quero que Deus faça nenhum de nós sofrer. Para falar a verdade, Deus nem precisa nos fazer sofrer para saber a maldade que está no nosso coração, porque Ele já sabe. Mas às vezes Deus permite a gente sofrer para mostrar para nós a maldade que está dentro de nós. Quando a gente está sofrendo, porque a gente não sabe sofrer. Porque quando a gente está se regozijando, a gente se alegra, a gente tem boa disposição, mas quando a gente está mal, a gente destrói o mundo. E o que Deus está querendo mostrar? Tire a maldade, vai na fonte. Você tem que levar isso para a cruz. A tua imaginação tem que ser santificada, ela não pode ser terreno de Satanás. Você não pode ser um crente me adorando com a imaginação cheia das obras do diabo. Quem concorda comigo diz amém. Louvado seja. Agora, vou falar de um homem mais santo ainda. Irmão, tão santo, Jeremias, que ele chorava por causa do pecado das pessoas. Ele chorava por causa do pecado da sua nação. Jeremias, mas vai comigo no capítulo 20 para você ver Jeremias sofrendo. Irmão, é do tipo assim, ninguém escapa não. Se Jó não escapou, se Jeremias não escapou, você acha que eu e você vamos escapar? Presta atenção, em Jeremias 20, no verso 14, Jeremias está... Ei, Jesus, é isso mesmo. Não estava no livro errado. Irmãos, olha o que Jeremias fala do dia do nascimento dele. Ok? Maldito o dia que eu nasci. Irmão, que bando de crente é esse? Amaldiçoador do dia do nascimento. Não seja bendito o dia que a minha mãe me deu à luz. Come on. Maldito o homem que deu as novas para o meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Até o cara que foi dar notícia, ele amaldiçoou. Misericórdia, o que o homem tem a ver? Olha só, seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Ouça ele um clamor pela manhã e um alarido ao meio-dia. Jeremias, gente, do jeito que ele era bom para falar a palavra de Deus, era bom para amaldiçoar. Gente, os crentes são assim. Irmão, você já viu um crente amaldiçoando o outro? É um negócio de arte, é uma obra de arte. É uma obra de arte maligna. Tem uma criatividade incrível, amaldiçoa todas as gerações, amarra tudo. O que é isso, irmão? É a maldade que está dentro de nós. Você trata um crente bem, ele é teu amigo. No dia que você pisar no pé dele, você está no inferno. Porque a maldade está no coração, a maldade está na imaginação. A pessoa solta a boca igual um dragão. E, versículo 17: por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma de vergonha os meus dias? Isso aqui é Jeremias sofrendo.
Pergunta do Espírito Santo para mim e para você: o que sai da sua boca? Não, vou lá não. O que passa na sua cabeça quando você está sofrendo? É ruim, irmão, é ruim. Não é santo, não é puro. Você precisa se observar os pensamentos que passam lá. É lógico que eu vou terminar essa mensagem com uma forma de a gente cuidar desse problema, mas preste atenção nisso, querido. Isso precisa ser resolvido. Para nós acreditarmos no pior, basta a gente começar a sofrer. Não, agora acabou mesmo. Agora, eu queria que você notasse como que nós não sabemos sofrer com pureza, com otimismo, crendo na vitória do bem. Sofrer com confiança, com resignação, com altruísmo, como Jesus sofria. Jesus sofreu, não xingou ninguém, não amaldiçoou ninguém. Ele não cria no mal, ele cria no bem, mesmo debaixo do sofrimento. Nós sofremos exaltando o mal, declarando a derrota e a destruição. Isso é porque a maldade já está dentro de nós, tá? Veja o profeta Jonas. Deus envia o homem para pregar, para salvar a cidade. Ele está pregando para dizer: daqui a 40 dias vocês vão morrer, mas eu vou sentar ali naquele monte que eu quero ver. Gente, que coração maldoso. Fala para mim, queridos, um profeta do Senhor, right? Aí o que ele fez? Montou a tendinha lá. Falou: tá bom, foi 3 dias de pregação, tem 37 dias, eu vou ficar aqui, vou esperar, porque vai 40 dias, vocês vão morrer queimados, eu vou ver com esses olhos aqui, vocês morrendo queimados. Gente, vou falar para vocês, e o homem está lá em cima, e Deus: ô Jonas, é razoável essa tua era? Mas é claro que é, estou com raiva mesmo, porque esse povo aí, né? Você falou que ia destruir, é por isso que eu não queria vir pregar aqui, eu sabia que você ia ser misericordioso com eles. Ainda estava com raiva da bondade do coração de Deus com aquelas pessoas. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque nós precisamos nos arrepender muito mais do que a gente pensa que a gente precisa. Porque quando eu estou orando em arrependimento, eu estou assustado com a maldade da nossa imaginação. Eu estou assustado, eu estou chocado. Eu tinha que trazer essa palavra para os irmãos nessa noite. O sofrimento desperta o pior em nós, mas não é culpa do sofrimento. É porque aquilo já está dentro de nós. Aí sabe o que acontece? A nossa imaginação se torna uma arma na mão de Satanás. É na imaginação que passam os pensamentos de desistir, de largar a igreja. Você não vê os irmãos de vez em quando os irmãos vêm aqui na frente e falam: eu já tinha pensado em largar mesmo, eu já tinha pensado em sair da igreja. Irmão, está passando na cabeça de todo mundo aí, está passando na cabeça. Você pensa que não, o crente está sentado do seu lado, mas você não tem ideia do que está passando na cabeça dele. Sabe, o diabo falando e usando a nossa imaginação contra a obra do Senhor. E Deus está dizendo: não deixa a sua imaginação ser o campo de atuação de Satanás, onde ele prega as imagens dele. Se você está sofrendo, o diabo está dizendo: acabou, você não vai conseguir. Eu quero ensinar algumas orações para você nessa noite. Não dá tempo de eu pregar tudo, eu tenho que pegar pedacinho cada noite. E hoje não dá para te ensinar muita coisa do lado positivo, mas eu queria te ensinar a começar a orar por uma coisa. As outras mensagens que eu vou pregar vai ensinar melhor. Mas uma das orações é: eu renuncio às imagens negativas que estão na minha cabeça. Eu renuncio às imagens negativas que estão na minha cabeça. Senhor, substitui as imagens na minha cabeça. Você tem que tirar as imagens ruins, porque o diabo trabalha nelas. Então, como eu já não tenho mais tempo, eu pensei que tinha, vamos trabalhar no final, santificando a nossa imaginação. Como pode você salvar uma fábrica de maldade, que é a imaginação? Vou dar a resposta: não tem jeito, não se salva, ela tem que morrer. Leva isso para o jejum. Por isso que a gente está passando fome, para poder matar a maldade em nós. Alguém pode dizer isso comigo? Eu estou passando fome.
para matar a maldade em mim. E a maldade, irmãos, ela vem nos pensamentos, tá? Deixa eu falar, aqui cabe muito bem a oração do Salmo 51, verso 10, onde o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, do tipo que não fique imaginando a maldade o tempo todo, do tipo que não consegue pensar em outra coisa, senão no mal, um coração que seja uma plataforma do Espírito Santo e não uma plataforma para o trabalho do diabo, um coração que não vê o mal em tudo, mas um coração que crê no bem, apesar de o mal estar diante dele, um coração não suspeitoso, não desconfiado, não temeroso. Cria em mim, ó Deus, um coração que produz imagens positivas em mim. Deixa eu falar para vocês, eu preciso falar, que Deus tem falado para mim sobre o poder de uma imagem em nossa mente. O poder de uma imagem em nossa mente. Por exemplo, vocês viram que algumas pregações que eu preguei aqui, eu falei sobre estar arraigado em amor, fundamentado em amor. Nós não estamos arraigados em amor, nós somos fundamentados em rejeição. Nós nascemos de famílias que nos rejeitaram, nós não sabemos o que é ser amado. Então, porque nós não temos uma imagem em nossa cabeça do que é ser amado, mas a gente tem uma imagem clara do que é ser rejeitado. Então o que acontece? Nós somos amados por Deus, mas temos uma imagem na nossa cabeça de uma pessoa rejeitada. Não conseguimos receber o amor. O que impede é a imagem que está em nossa cabeça. Vou falar para vocês. Tem uma limpeza muito grande que precisa acontecer em nossa imaginação. A imaginação é a fé em forma de imagens, tá? Imagens é aquilo que você vê com a sua mente. Se nós vemos o mal, teremos o mal. Se vemos o bem, teremos o bem. Mas nós precisamos tomar controle da imaginação. Um versículo para você praticar na oração é 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5 tem que estar gravado, tem que estar riscado, tem que estar, todo mundo está com 2 Coríntios 10, 5. Todo mundo sabe o que está em 2 Coríntios 10, 5? Quem sabe o que está nesse versículo? Você tem que ter esse versículo decorado. Eu vou ler ele com você agora, mas eu espero você abrir. Você precisa riscar ele na sua Bíblia. Ele tem que ser motivo de oração. Você tem que levar ele para a oração. Segunda Coríntios 10, 5. Derribando argumentos que se levantam, raciocínios. Onde é que você derruba raciocínios? Na cabeça. Derribando argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo toda a imaginação à obediência de Cristo. Irmãos, eu vou declarar diante de vocês, diante do Senhor, eu estou cansado de ficar pegando pensamento ruim e falar: fica cativo a Jesus, fica cativo a Jesus. Cada imagem terrível. Eu não sei de onde vem tanto pecado ruim na minha cabeça. Tanto pecado que eu não pensaria aquilo, mas aquilo está na minha cabeça, está pensando? Vem da maldade da imaginação do coração. Você se assusta até com o que você está pensando, é ou não é verdade? Às vezes eu estou orando em línguas, eu estou orando, e vem aquela imagem terrível, e aí você tem que dizer: Satanás, eu te repreendo. Imaginação, eu te levo cativo ao Senhor Jesus, todo pensamento cativo ao Senhor Jesus. Você aprendeu a fazer isso já? Usar esse versículo para trazer a imaginação debaixo do controle de Jesus. Então, como eu estou terminando, é preciso trocar as imagens e alimentar as imagens com imagens corretas. Agora olha só, Filipenses 4:8 é você trazendo as imagens positivas para dentro da sua imaginação. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, você tem que imaginar, você tem que ter uma imagem dessas coisas. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se há virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E as palavras, sejam essas imagens que estejam na sua mente. Agora olha para mim, porque eu estou em oração o tempo todo e o Espírito Santo está dizendo para mim: a igreja não faz o trabalho que tem que fazer. Qual é o trabalho? Tirar a imagem ruim e trazer a imagem boa. O anjo não vai fazer isso, você vai ter que fazer. Você vai ter que rejeitar aquela imagem ruim e substituir ela por uma imagem boa. Quanto ao mais, irmão, tudo que é bom, que é honesto, que é justo, ocupe o pensamento. Você tem que trazer essas imagens. Vou te dar mais um versículo, porque agora eu já estou começando a pregar as outras mensagens. Mas eu vou te dar outro versículo que o Senhor começou a falar para mim. Deixa eu te mostrar as imagens que eu queria que tivesse na sua cabeça. Desse jeito ele falando comigo. Deixa eu te mostrar as imagens que eu queria que estivessem na sua imaginação. Sabe como é que você transforma a imaginação? Com imagens. A imaginação é um lugar de imagens. Você só tem que tirar a imagem ruim que você tem de você, rejeitar a imagem ruim que você tem de você, apagar essa imagem com o sangue de Jesus e plantar nela. Como é que você planta uma imagem no lugar? Você tem que ficar visualizando ela, você tem que ficar repetindo ela, você tem que ficar falando ela para você mesmo, para que possa entrar dentro de você. Em vez de você ficar falando, eu sou uma mulher assim, eu sou uma mulher assado, para de falar isso, fala, eu sou uma mulher cozida. Em vez de assado, eu sou cozida. Você tem que falar diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que trocar a imagem. Em vez de ver você assando, você tem que ver você fervendo, borbulhando naquela água. Come on, gente. Sabe por quê? O Espírito Santo ele tem me dado as palavras que eu tenho que falar sobre mim cada manhã. Eu me via de uma forma, e ele está dizendo, você quer se ver dessa forma? Então começa a declarar que você é isso em mim. Começa a declarar que você é uma pessoa assim. Você não quer ser assim? Eu queria pedir a gentileza de levantar a mão aqui, mas deixa eu te explicar primeiro, antes de você levantar a mão. Quem aqui, dentro de você consegue ver pelo menos um rastrinho da pessoa ideal que você gostaria de ser? Não levanta a mão ainda não. Será que tem alguém aqui que consegue ver o tipo de crente que você gostaria de ser? O tipo de mãe, o tipo de pai, o tipo de empresário, o tipo de homem que você gostaria de ser? Antes de você responder, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui já soprou no coração de alguém uma imagem de como você deveria ser. Quem consegue ver um pouquinho? Quem consegue ver um pouquinho do que você deveria ser? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Pode baixar a mão. No dia que eu estava orando ali, e eu estava apresentando para Deus isso, Ele falou para mim assim, faz uma oração. Eu falei, qual oração? Ele falou assim, pede para mim te mostrar o que você está vendo. Eu falei, como assim? Me mostrar o que eu já estou vendo? Você está vendo na sua imaginação o homem que você queria ser. Pede para eu te mostrar isso na prática. Que tal você fazer isso? Que tal você dizer para Deus, mostra para mim a esposa que eu queria ser na prática. Mostra para mim o pai que eu deveria ser. Deixa eu ver ele na prática. Quando eu olhar para mim, olha como que eu agi. Olha, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não fazia, eu não conseguia fazer. Olha o que eu consegui fazer. E Deus falou para mim assim, pede para eu te mostrar o que você está vendo, porque eu já coloquei a imagem do perfeito dentro de você. Eu já te mostrei o tipo de pessoa que eu gostaria que você fosse. E você também já viu o tipo de pessoa, o tipo de obreiro que você gostaria de ser, que você não está sendo. Por que você não fala para você todo dia, eu sou esse obreiro, eu sou essa mãe, eu sou esse pai, eu sou esse homem, eu sou um homem tranquilo, eu sou um homem amável, eu sou um homem carinhoso, eu sou um homem cheio de misericórdia. Se você é muito nervosinho, eu sou um homem paciente, você consegue se ver na paciência. Alguém diz comigo, se eu não ver, eu não posso ser. Então, queridos, o último versículo para terminar a nossa aula é um dos mais poderosos que dá para pregar uma mensagem, muitas mensagens nesse versículo. Na verdade, muitos pastores já pregaram muitas mensagens nesse versículo agora, que é Provérbios 26, versículo 23, versículo 7.
Porque assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Em outras palavras, assim como o homem imagina ele mesmo, assim ele é. Se eu só consigo me ver, sabe por quê? O meu problema é que eu nasci pobre, família pobre, vim de um país pobre. E quer saber? Lá em casa, ninguém nunca ganhou mais que $30 mil por ano. Nunca. Por que eu vou ganhar? Então, a visão que eu tenho de mim é que eu sou um homem, que eu vou ganhar $30 mil por ano a vida inteira. Entendeu? Porque é assim que eu me vejo. Mas se o outro disser assim, eu me vejo fazendo $80 mil esse ano, mas eu não estou me vendo fazendo a mesma coisa no ano que vem. O ano que vem eu estou fazendo 150. E quer saber, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo $500 mil por ano. É assim que eu me vejo. Se você vê, você vai ter. Sabe por quê? O que Jesus falou para as pessoas? O que Jesus falou para as pessoas? Seja feito conforme a tua fé. O que é a tua fé? É o que você vê. Nós vamos vir para o altar agora, irmãos, porque se eu não parar de pregar, eu vou para as outras mensagens. Então nós vamos orar mediante essa palavra. Louvado seja o Senhor. À medida que você vem para o altar, vai se entregando ao Senhor. Vai se entregando ao Espírito Santo. Vai pedindo para Ele mudar as imagens negativas. Vai substituindo as imagens. Vai pedindo perdão pela maldade da imaginação. Alguém pede para o Espírito Santo vir controlar todo o seu ser, o seu pensar, o seu falar, o seu sentir, o seu agir. Pai, nos arrependemos nesse altar de toda maldade que já passou em nossa mente, Senhor, dessa fábrica de pensamentos maus que é a imaginação. E nós clamamos: muda as imagens nessa noite, nesse altar. Muda as imagens, muda as imagens. Espírito Santo de Deus, vem controlar a nossa imaginação, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Começa no meu pensar, na minha imaginação. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Vem, Espírito Santo, tomar a tua igreja. Espírito Santo, vem tomar nossa imaginação, vem fazer dela um instrumento da tua glória.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Olha a oração que vamos fazer. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Controla a nossa mente, controla o nosso coração, controla a nossa imaginação. Alguém diz comigo: Senhor, venho me arrepender de toda maldade que já passou como uma imagem na minha imaginação. Eu aplico o sangue de Jesus hoje na minha imaginação. Eu santifico ao Senhor o dom da minha imaginação. Eu proíbo Satanás na minha imaginação. Dá-me poder para santificar a minha imaginação, em nome de Jesus. Olhe para mim um minutinho. Deixa eu dizer para você que algumas semanas atrás, eu estava sempre combatendo um pensamento, combatendo. Sabe quando vem aquela imagem negativa, aquela imagem ruim, e você combate ela, e você manda ela embora? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Porque eu imagino que vocês fazem isso, né? Faz ou não faz? Vocês fazem isso mesmo? Ok, e eu estava combatendo. Aí Deus me parou e falou: sabia que tem um demônio aí? Eu não sabia que tinha um demônio na minha imaginação. Talvez você está combatendo pensamentos insistentes para o mal, e você não sabe que tem um demônio lá, na sua imaginação, porque você nunca santificou a sua imaginação ao Senhor. Você já orou na sua cabeça, no seu ouvido, na sua mão, no seu pé, mas você nunca orou na sua. Nós vamos oferecer a imaginação ao Senhor. Nós vamos dizer para Deus: se tem algum espírito lá atuando lá, vai sair agora, em nome de Jesus. Todo espírito que está trabalhando na imaginação, eu dou ordem para ir embora agora. Todo espírito está trabalhando na imaginação. Você que está produzindo imagens, produtor de Hollywood, você que está produzindo as imagens do inferno na cabeça do povo de Deus, estou te dando uma ordem: pega a tua bagagem e vai embora. Você que fica trazendo essas imagens ruins, você que fica mostrando o que não deve, você que fica mostrando, falando o que não é, você trazendo essas imagens, sai daí agora, em nome de Jesus. Solta a imaginação da igreja, solta a imaginação do povo. Te proíbo aí, Satanás. Esse não é lugar teu, é o lugar de Deus. É o lugar de Deus projetar suas imagens, é o lugar de Deus projetar sua glória, é o lugar de Deus projetar sua vitória, é o lugar da fé, é o lugar da fé, fé nas coisas boas. Eu abençoo tua imaginação. Alguém diz comigo: eu santifico a minha imaginação, as imagens de Deus, para crer no melhor que Deus quer fazer para mim. Louvado seja, 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 louvado seja. Obrigado, meu Pai, por vir cuidar de nós nessa igreja. Obrigado por vir cuidar de nós com essas revelações, por vir nos dar vitória com essas revelações. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai. Meus irmãos, não é à toa que eu tenho um vidrinho desse na minha escrivaninha lá, porque eu gosto de ungir a minha cabeça de manhã. Porque eu não quero que o inimigo saia trabalhando na minha cabeça. Jogo de manhã, eu já unjo a minha cabeça de manhã. Eu unjo a minha cabeça. Porque tem crente assim, irmão: unge as portas, unge sapato, unge carro, mas não unge a cabeça. Incrível, né? Unge o portão, unge o quintal, mas não unge a cabeça. E o diabo está lá, trabalhando, e ele ungindo as portas. Unge a tua cabeça, amado. Para de pensar besteira, tira o inimigo daí, não deixa ele ficar aí não, manda ele embora, santifica a tua imaginação, põe um óleo aí para proteger e dizer: a minha cabeça é de Deus, sai daqui, manda esse demônio embora, esse pensamento ruim embora, entendeu? E deixa eu falar uma coisa para a igreja: Deus vai criar em nossa mente as imagens dele aqui,
E eu já vou falar uma coisa aqui, nós vamos ver milagres aqui dentro. Eu não estou falando para ninguém, eu não estou enchendo bola de ninguém. Eu só quero declarar aqui pelo poder de Deus e no nome de Jesus, nós vamos ver milagres aqui dentro. Vocês vão ver pessoas sendo curadas aqui dentro. Você sabe, pastor, porque eu estou vendo essas coisas na minha cabeça. Essa é a imaginação que eu estou tendo dessa igreja. E sabe, quando eu estava aqui no jejum, que a gente contou 70 pessoas, eu estava aqui em cima e veio no meu espírito uma imagem que ia ter 1000 pessoas no jejum de 24 horas aqui. Foi uma imagem que Deus me deu. Vai ter 1000 pessoas num dia, num jejum de 24 horas aqui. Vai ter 1000 pessoas um dia, num jejum de 24 horas aqui. Sabe por quê, pastor? Se o pastor não vê onde a igreja não vai em lugar nenhum, porque ele não está vendo. Você não vai onde você não vê. Eu queria pedir um favor a você. Vai para casa pedir as imagens que você precisa na sua cabeça. Vai para casa pedir para Deus qual é a imagem que eu preciso sobre o meu casamento. Você tem que ver sua esposa voltando para você. Você consegue ver? Não consigo ver. Você tem que ver. Se você não ver, não vai acontecer. Você tem que ver seu marido voltando para você. Você tem que ver você casando. Você já viu você descendo? Não consigo imaginar. Você não consegue imaginar, não vai casar. Você tem que imaginar, você tem que ver. Se você não conseguir ver, porque a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo com esses olhos, mas eu estou vendo com os outros olhos. Come on, church. Eu não estou vendo com esses olhos, mas eu estou vendo com os outros olhos. Nós vamos trabalhar nisso aí, amado. Nós só começamos hoje, nós só lançamos a pedra fundamental e nós vamos trabalhar nisso. Então eu queria convidar a minha pastora pela tábua.